Aqui é a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar, direto do primeiro Fórum de Direito Imobiliário da OAB Ceará. Hoje, agora, entrevistando Carlos Gabriel Feijó. Prazer, Carlos, tudo bom? Gente, prazer. Pronto, o Carlos ele vai dar uma palestra hoje aqui sobre negócios jurídicos aplicados à locação. Negócios jurídicos processuais aplicáveis às locações. Pronto. Eu acho interessante no direito aqui tem tanta coisa, né, que você vai falando e vai cada vez especificando mais. Tem que especificando, tem que ir afunilando ali o conhecimento. Pronto, me conta um pouquinho o que é que você vai palestrar, como vai ser, para o público conhecer também o seu trabalho. Legal. Bom, os negócios jurídicos processuais, que é o tema que a gente vai trazer na palestra, nada mais são do que convenções que as partes podem fazer para alterar de uma maneira que lhes interesse ou para alocar algum tipo de risco determinado dentro dos seus contratos, mas que digam respeito à forma como um processo judicial vai se desenvolver. Seja antes do processo, com produção de efeitos probatórios, ou então até com determinados ônus como custas, etc., até a fase executória. Quem vai ficar com que bem, de que maneira esse bem vai ser expropriado, ou então vai ter depositário fiel, não vai ter depositário fiel. Tudo isso é permitido, é permeável pelos negócios jurídicos processuais. E como a matéria locações, ela deságua no judiciário, é natural que ela deságue por conta do artigo 5º da Lei do Inquilinato, os negócios jurídicos processuais se encaixam muito bem nesse segmento. E como é que seria? Qual seria uma cláusula que entraria num contrato de locação? Isso, vou dar um exemplo. Imagina que você tem um problema hoje de citar pessoas num processo de despejo. E temos mesmo. Exatamente. Por isso o exemplo, certeiro. Então você entra com uma ação de despejo e você está acumulando ela com cobrança, o que não é tecnicamente o melhor, mas muita gente faz. Então eu ingressei com essa ação e eu tenho como garantia um fiador. E eu tenho 2 locatários, só para tornar a coisa mais bagunçada. Então eu vou ter que citar pelo menos 3 pessoas nessa história. 2 locatários e um fiador. O fiador, a gente não controla o endereço de onde ele está localizado, eu não sei onde ele está. E na ação de despejo, é muito comum que você muitas vezes cite um locatário, mas não consegue encontrar o outro, e você não consegue, por meio dos instrumentos que o Poder Judiciário te dá, catalisar esse processo citatório. Ele tem que ser perfeito, ele tem que ser totalmente contemplado. Então eu posso, por exemplo, criar uma cláusula, um negócio jurídico processual, em que as partes outorguem entre si, esses locatários e fiador, outorguem entre si poderes para receber citações. Citei um, citei todo mundo. Isso é um exemplo de um negócio jurídico processual, com efeitos processuais, que pode facilitar o desenrolar de um processo que normalmente é moroso. Então, só essa sua cláusula ali, aí já resolve até alguns problemas que a gente não usa. E realmente é complicado quando a gente tem 2 ou 3, por exemplo, às vezes imóveis industriais, imóveis Exato. Comerciais. Você tem 2, 3 inquilinos ali, além do fiador, que às vezes que é sócio da empresa e aí é muita gente, e para que seja validado tem que citar todo mundo. Exatamente. Né? E às vezes a gente manda a R e retorna, a pessoa se mudou, já teve um caso até que foi morar em outro estado. Foi assim, por exemplo, citar problemas que a gente tem muito comuns, né? Citar por carta precatória é um problema. Citar, às vezes não é nem carta precatória, você tem um convênio que você consegue fazer um pedido, uma carta de vênia, alguma coisa, você também não consegue solucionar, e aí essa etapa de citação que deveria demorar ali, 60 dias, leva 1 ano e meio, 2 anos, e aí é desesperador, né? Tem alguém perdendo muito dinheiro com essa história. A gente conseguiu achar a fiadora por causa do e-mail que tinha, era um contrato antigo. O telefone já não era o mesmo, o endereço não era, tinha mudado. Exato. E a gente mandou um e-mail, assim, quase 1 mês depois ela respondeu aquele e-mail. E que bom que respondeu, por sorte, que foi o ato que validou. Exatamente. Mas isso é um outro negócio processual que eu vou comentar na palestra, que é a definição dos atos citatórios eletrônicos, né? O CPC teve uma modificação recente no 246, né, que antigamente trazia um rol de formas de citação, e agora esse rol deixou de existir para ser substituído pelos dizeres preferencialmente por meio eletrônico. Então você eleger o meio eletrônico como mecanismo de citação no contrato permite ao Poder Judiciário manejar essa ferramenta, mesmo nas hipóteses de uma pessoa que não esteja cadastrada no domicílio judicial eletrônico, por exemplo. Então também é um negócio processual interessante para catalisar esse processo. Se você fizer a dobradinha do mandato recíproco com o e-mail, aí seus problemas acabaram. Ou quase acabaram, né? Quase, nunca acaba. Nunca acaba, exatamente. Mas quase acabaram. Nunca acaba. Pronto, e me diz uma coisa, você disse que vai falar de 3 modelos na palestra, 4 modelos. São 4 cláusulas que têm uma boa aceitação. A primeira delas é o MRA, que é o mandato recíproco amplo,
que é isso que eu comentei, de outorgar poderes para receber citações, notificações ou outros atos judiciais. A outra é a definição do meio citatório eletrônico, então você dizer ao juiz, olha, a citação ocorrerá por meio do e-mail tal, devidamente cadastrado, e eu tenho o dever de atualizar o meu cadastro junto à contraparte, né? A outra cláusula que a gente vai apresentar é a definição probatória, então é você estabelecer que documentos provam o que naquela relação jurídica, para você superar uma etapa de instrução que exige uma prova pericial, ou então uma avaliação mais aprofundada de documentos, ou até uma tentativa de contraprova por meio de testemunhas, que é muito comum naquele debate que é bastante desgastante entre inquilino e locador, para dizer qual é o estado do imóvel e perseguir alguma coisa em relação ao estado do imóvel. E a última cláusula, que é a mais polêmica, que eu vou tentar desenvolver lá no tempo que eu tenho, é a cláusula de exoneração do dever de caucionar o juízo para liminar de despejo. Então a lei do inquilinato ela tem uma previsão específica sobre isso, dizendo, olha, o locador que pretenda manejar a liminar, ele precisa caucionar, só que como essa liminar ela é exclusivamente indenizatória, ela tem a finalidade indenizatória em favor do locatário, na remota hipótese do despejo ser julgado improcedente, e se é direito disponível, pode o locatário dizer, não, eu não preciso dessa caução, eu permito, eu tolero o risco de ser despejado liminarmente, mesmo que o locador não caucione. Essa sim tem alguma divergência na jurisprudência, se é cabível ou não, mas é bastante aceita. Mas não é um risco para o locador? Mas por que seria um risco? Porque você está tirando a caução? Não é a caução garantia. O locador ele precisa caucionar o juízo para conseguir eliminar. Tá. Desculpa, aqui é cabeça de corretor. Não, perfeito. Então vamos pegar o gancho dele, explicando para os corretores que a maioria das pessoas que administram imóveis aqui em Fortaleza são corretores. Perfeito. Explicando então para os corretores que administram imóveis de uma maneira mais leiga. Claro. Pronto, como ficaria então? Como é que funcionaria? Pronto. Você vai incluir uma cláusula no seu contrato dizendo assim, olha, para fins de liminar de despejo, prevista lá no artigo tal, o locador não precisará caucionar o juízo por renúncia expressa do locatário. Essa é a cláusula. Quando eu chegar no Poder Judiciário para uma ação de despejo e eu esteja dentro da hipótese de conseguir a liminar, deixa eu pegar um exemplo aqui de uma liminar que acabou se tornando uma liminar comum. Já sei, a caução não é mais suficiente para cobrir o débito locatício. Eu estou com uma locação então que já não está garantida porque a caução não é suficiente para cobrir o prejuízo que o locador já está sofrendo. A princípio, para eu conseguir essa liminar, o locador que já está sofrendo prejuízo teria que tirar do bolso dele 3 vezes o valor do aluguel, ou um bem, alguma coisa, dar isto ao Poder Judiciário em garantia, na forma de caução, para que o Poder Judiciário concedesse uma liminar. Com essa cláusula, esse locador não precisa desembolsar esse recurso, ele não precisa imobilizar esse recurso, ele vai poder buscar diretamente a liminar sem a necessidade da caução. Isso para locações comerciais, para locações em shopping center, até para locação residencial, que é menos comum a gente manejar liminar na residencial, mas até para isso gera uma economia significativa para o locador que já está prejudicado por um prejuízo de tempo, porque ninguém entra com uma ação de despejo com 1 mês de inadimplência. Você normalmente já tem ali 6, 7, 8, 9 meses de inadimplência quando você de fato ingressa com uma ação de despejo. O processo em si ele é custoso, então você ainda tem... Você é desestimulado a buscar, exatamente. Mas eu achei bem interessante, a gente vai editar isso daí nos nossos contratos. Que bom. Realmente, eu digo porque a nossa audiência, apesar de ter muitos advogados, claro, engenheiros, é formado como o público geral do mercado imobiliário, a maioria é corretor. E a gente gosta de trazer pessoas experientes da área do mercado imobiliário, de uma esfera mais externa à nossa operação, sim, justamente para trazer esse tipo de conteúdo. Sim. Porque não é uma prática comum. Isso aí eu nem sabia que existia. E geralmente é onde você cria até um certo desconforto entre o administrador, a imobiliária, o corretor e o proprietário. Sim. E aí, quando você passa para o proprietário que vai ter que ingressar com ação social e ele vai ter que cobrir todas essas custas, ele reverte dizendo que a culpa é da imobiliária, que enfim, tudo mais. Então, você tirar esse custo, que apesar de ser uma caução, e muitas vezes vai ser um custo. É um recurso que está imobilizado, é dinheiro que ele não gostaria saiu, não vai voltar rápido. Né? É algo que até seja interessante no tratar ao captar um novo imóvel. Claro. É muito importante entender, e isso é uma percepção que a gente acaba tendo com a experiência de mercado, a gente é a ponta da lança em todo o processo, em todo o fluxo
A gente é a ponta da lança. Então, todos os problemas do processo são nossos. Então, se a captação tem um problema e ele é oponível a terceiro, não, o problema é do corretor que fez a captação e deu uma dificuldade. Ah, mas eu tenho um problema que está demorando para citar, o problema é do advogado que não está sendo diligente o suficiente, não do Poder Judiciário que não está sabendo instrumentalizar melhor esse procedimento. Então, essa construção de solução, ela dá ainda por cima do ponto de vista de relacionamento, uma impressão, pelo menos positiva, de que, poxa, eu estou lidando com alguém que sabe resolver os meus problemas, e não vai ficar só me vendendo que o judiciário é muito lento, nós temos muita dificuldade, vamos tentar. Você acaba sendo um pouco mais proativo na solução disso, entendeu? Muito bom. Muito bom. O Carlos também é professor da pós de Direito Imobiliário. Isso. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na PUC, né? Eu sou professor de programas de pós-graduação e atualmente eu dou aula na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e dou aula na PUC do Rio de Janeiro, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mas atua também em território nacional? Quem tiver interesse? Meu escritório, a atuação principal dele no contencioso é Rio-São Paulo, consultivo em todo o território nacional. Então, quem precisar de consultoria que seja aqui... Mais do que a disposição, será um prazer. Então, qual é o teu Instagram? Como é que o pessoal pode entrar em contato? Pessoal, meu Instagram é @CarlosGabrielFeijó. Nele eu tento postar um conteúdo informativo, não sou um influencer, não sou profissional nisso, mas estou tentando me engajar mais nas redes sociais, então sigam lá, vai ser um prazer conhecer vocês. Bom, Carlos, obrigado. Obrigado a vocês. Não tem muito tempo aqui, tem que ser um pouco reduzido para caber todo mundo. Claro. Mas eu acho que esse pouco tempo já foi bem esclarecedor. Isso. E quando você vier novamente a Fortaleza, nos comunica que a gente marca um episódio com você. Com certeza. Faz um episódio completo. Tá combinado já. No estúdio. Maravilha, fechado, gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Estamos agora com o Tony Bittar, que vai falar sobre condomínios fechados aqui no primeiro Fórum de Direito Imobiliário de Fortaleza, Ceará. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Débora, como vai? Muito bem, obrigada. O Tony é gerente comercial da Colmeia. Isso. Né? Inclusive está lá em parceria com a BSPA lá no Porto das Dunas. Sim. A Débora, que hoje é corretora exclusiva da BSPA, aproveitamos, colocamos aqui para usar até como exemplo, né? Ótimo. Pronto. Tony, me diz uma coisa, como é que funciona para montar um grupo sobre condomínio fechado? Assim, quais são as dúvidas que o pessoal tem? Quais são o que é que torna viável, em vez de comprar um empreendimento normalmente na planta, optar pelo condomínio fechado? Quais são as vantagens comerciais desse tipo de operação? Eduardo, essa pergunta é extremamente interessante e oportuna. O modelo de negócio imobiliário, ele diverge muito, ele tem muitas variáveis. Você pode comprar terreno para ter rentabilidade, você pode comprar apartamento para locação, você pode comprar apartamento para bem patrimonial. Então, você pode comprar para uso, então quem o compra para uso normalmente não compra um apartamento, compra um lar. E o ator do mercado imobiliário, ele tem que ter a sensibilidade de entender quem é o cliente dele e conduzi-lo dentro de todos os modelos de negócios que a gente tem. Um dos modelos de negócio, que é o que nós vamos falar hoje, é obra por administração ou obra em condomínio fechado. Às vezes eu percebo que o corretor não está seguro para falar sobre isso. Então eu vou tentar falar para vocês de uma forma muito clara e muito fácil. Imagine só que um apartamento custa 100 moedas brasileiras, para ficar fácil. Em uma tabela convencional, quando a gente fala de incorporação imobiliária, o cliente paga 30 moedas, a construtora entrega, e as outras 70 moedas, o próprio cliente vai no mercado financeiro, pega esse recurso e quita essa unidade. Ou seja, a tabela que nós chamamos no mercado de 30% de captação, 70% de financiamento. Acontece que esses 30% de captação que o cliente paga ao longo da obra não é o suficiente, não é o necessário para nós, incorporadores, entregarmos esse produto pronto. Porque se a gente for gastar esse dinheiro, a gente gasta rápido. 5 moedas a gente gasta de imposto para poder pôr o produto na rua, 3,5 moedas a gente vai gastar com o nosso marketing, com o stand, com o decorado, 4 moedas a gente paga para quem vai vender, 15 moedas a gente paga de mão de obra. Não sobrou dinheiro. Então, o que a construtora precisa fazer? Ela vai no mercado financeiro, pega um dinheiro
em uma instituição que pode ser um fundo de investimento, pode ser um banco, pode ser um parceiro nosso que vai entrar custeando essa obra, e esse dinheiro tem um custo de oportunidade, ele tem um preço. Óbvio que esse preço é embutido no produto final. Quando o cliente recebe esse imóvel, ele também só pagou 30% e provavelmente ele não tem os 70%, senão ele teria pago antes. Esse cliente também vai no mercado financeiro e pega mais um empréstimo para quitar esses 70%. Então, existem 2 juros em cima disso. Uma obra por administração é o contrário. O cliente compra a incorporação, ele vira um sócio, ele vira o dono da obra e ele financia 100% da obra. Portanto, o dinheiro que a incorporadora ia pegar no mercado financeiro para ter um custo de oportunidade e agregar esse valor no bem e que o cliente ia atrás do recurso financeiro volta para ele como desconto. Então, ele compra o produto muito mais barato. Para isso, é necessário formar um grupo, é necessário ter uma incorporadora por trás responsável, que faça um produto com curva de viabilidade e que mostre e que feche uma carteira segura. Basicamente, isso é o condomínio fechado. E como é que funciona a captação desses interessados? Porque não é no financiamento, a pessoa dá os 30%, tem os 70% ali para financiar e vai pagar aquela parcela ao longo ali de, 30 anos. Sim. No condomínio fechado, qual é o prazo geralmente e o que atrai as pessoas? Seria mais a questão do valor mesmo? E para iniciar a obra, espera fechar o grupo? Como é que funciona mais ou menos isso? Ótimo, vamos lá. Uma das dificuldades é iniciar o processo. Então, o que a gente precisa fazer? A engenharia sempre vai pensar em tempo e receita. Sempre. Ou seja, quanto tempo eu demoro para construir e qual é a receita necessária mês a mês. E aí é engraçado que o condomínio fechado, ele tem o que a gente chama de ineficiência de obra, de caixa. Ele tem mais caixa do que o que a obra consome, e isso deixa a obra muito sadia. Existem várias variáveis de como se constitui um grupo, que eu não vou entrar nessa seara aqui. Mas o que é fácil para a gente entender é que a partir do momento em que a gente sabe que a gente tem a quantidade necessária para que a obra seja sadia, a gente apresenta a todos os interessados em compor aquela comissão, em compor aquele grupo, institui o grupo juridicamente perfeito e começa a obra, porque os recursos para a construção há um longo tempo já existem, e quando há o consenso de todos, a gente fecha o grupo e as obras têm franca expansão. E como é que funciona o desembolso do cliente? Ele paga à vista ali no começo? Ele paga parcelado? Normalmente o cliente paga a primeira parte, que é a adesão, e não paga a obra, e todos começam a pagar obra exatamente igual, no mesmo valor, no mesmo tempo, tendo que a totalidade do pagamento inicia-se no primeiro dia da obra, e na entrega da chave todas as unidades estão quitadas. Por isso a gente tem redução de custo, redução de tempo e tem mais eficiência de obra. Eu acho interessante porque, por exemplo, aqui você tem o BS Wave, o BS Ville, lá no Porto das Unas, e acaba que atrai bastante porque você percebe que é um valor menor do que seria se fosse o financiamento convencional, a incorporação convencional, por um produto de altíssima qualidade, né? Então, eu acho que isso atrai bastante tanto quem vai morar como os investidores também. Verdade. A questão do condomínio fechado, o valor final, gente, fica sedutor. Porque é claro que ninguém quer gastar mais do que o que pode. Qual é o grande desafio? É a engenharia financeira. Porque como a parcela fica mais alta, o cliente, né, o sócio dessa operação, quem entra no condomínio, precisa equacionar esse valor dentro da sua realidade, do seu dia a dia, das suas contas. E essa é a grande dificuldade de fechar um grupo, porque os valores ficam mais altos. É muito difícil você apresentar uma obra em condomínio fechado para alguém interessado e ele falar assim, eu não gostei do valor, porque é muito atrativo. Mas a gente tem que ter expertise, a gente tem que ter clareza com esse cliente. Ele precisa entender que ele agora é o responsável pela obra, que ele paga para ele mesmo, que ele é o dono da empresa. E isso necessita de um corretor que saiba o que está fazendo, que ele também seja acompanhado por um aparato jurídico, e é por isso que a gente está aqui. A gente aconselha que ele sempre tenha um advogado com ele, que ele saiba o que está fazendo, que ele eleja as pessoas corretas para representá-lo no grupo, porque todas essas pessoas
fazem parte da mesma história. Eu falo isso para vocês porque eu não sou só incorporador, eu também sou cliente. Eu tenho uma unidade no BS Ville, então eu vejo as duas pontas. Para mim, falando agora como cliente, é extremamente prazeroso saber que a obra vai bem, saber que ela é desenvolvida por duas empresas muito responsáveis, que é a Comé e a BSPA, e saber que o nosso fluxo de caixa nos é apresentado e nós sabemos exatamente o que é feito com o dinheiro. Então, todo o dinheiro que está sobrando na obra, ou seja, um dinheiro que a gente ainda não usou, não teve necessidade ou não conseguiu usar, fica aplicado, dando rendimento. Isso aconteceu no One, que foi um produto que nós entregamos agora na Avenida Beira-Mar, que foi entregue com mais de 30 milhões de economia, ou seja, tinha uma previsão, assim como a gente está trabalhando no BS Ville e no BS Wave, a gente espera, não sei se consegue uma marca como essa, mas o fato de já não estourar a obra, ou de devolver o dinheiro, é o que quem comprou um apartamento em condomínio fechado não espera que vai resolver. E a gente conseguiu fazer isso no ano e a gente está muito feliz com isso. Teve cashback, né? Exatamente. Cashback. E foi alto, viu? Cashback foi alto. Tony, obrigado. De nada. Muito obrigado. A gente tem pouco tempo para conversar, mas foi bem esclarecedor. Acho que tirou bastante a dúvida do pessoal aí, como é que funciona a parte comercial de adquirir um imóvel em condomínio fechado. Tá joia. Eu fui muito objetiva porque eu sei que o tempo é curto, mas eu fico à disposição dos senhores para a gente conversar com mais calma e falar sobre esse tema que eu acho que é tão importante. Sim, com a gente certeza. Pode marcar depois. Vamos marcar no podcast mesmo, no estúdio. E falar até um pouco mais voltado, usando como exemplo mesmo aqui, já que você é até cliente. Tony, obrigado. Obrigado, querido. Você tem Instagram para divulgar para o pessoal? Tony Bittar _. Pronto. Obrigado. Muito obrigada, Tony. Estamos agora com o Sérgio Viana, ele que é juiz de direito lá de Tauá, do TRE. Fale aí suas credenciais, que falou aí as varas, os locais todos, eu já me perdi um pouquinho. Bom, boa tarde, eu sou Sérgio Viana, sou juiz de direito do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Tauá e juiz eleitoral da 19ª Zona Eleitoral, que abrange as cidades de Tauá e Parambu. Eu já tinha me perdido só com Tauá, ainda botou Parambu. Sérgio, você hoje veio palestrar junto com a Luciana, para até nos ajudar, é um tema que ajuda muito os corretores, que é a questão da simplicidade do linguajar jurídico. Isso. Quando a gente recebe os advogados lá no podcast, a primeira coisa que eu peço é para que eles falem traduzido já para... Pois é, a questão da simplicidade, de ser simples, é como eu falei na nossa conversa, né, que eu sempre inicio dessa forma. A simplicidade é o máximo da sofisticação, né? Porque a linguagem ela serve para isso, para a gente se comunicar, se entender. Então não é bonito falar difícil, não é culto falar difícil. O bonito e o correto é a gente falar de uma forma que o outro entenda, porque todo mundo tem direito a entender para poder se determinar, para poder decidir, para poder atuar, para poder se reger na sua vida em sociedade. Eu achei perfeita essa sua colocação, porque a gente precisa realmente falar com clareza para as pessoas, né? E muitas vezes, eu vou usar aqui um termo que talvez nem seja tão legal, mas o juridiquês, ele limita o entendimento, principalmente no mercado imobiliário, né? Que a maioria são corretores, alguns corretores são advogados, mas na maioria a gente não tem familiaridade com o vocabulário jurídico, né? Isso. E isso acaba complicando para a gente entender e a gente explicar para o nosso cliente também. Isso. Eu vou um pouquinho além. Eu acho que não é nem apenas o vocabulário jurídico em si, é a documentação mesmo. A documentação. Eu mostrei na minha fala, é uma matrícula de imóvel. É um documento que você olha e você não quer nem ver. Gigante, dependendo do caso, né? Grande, não tem uma formatação, não tem um espaço entre linhas, é difícil, achar uma informação ali é complicada. Para quem está no meio, imagine para um cidadão, porque assim, todos os atos do poder público, e aí eu incluo os atos registrais, cartorários, eles são feitos para uma pessoa, para um público. Quem é? O povo, né? E o nosso povo
ele sabe mexer na matrícula de imóvel, sabe que é uma averbação, uma anotação, uma penhora, uma arrematação. A arrematação é quase você falar um palavrão para uma pessoa. Não, foi arrematado. Imagine uma pessoa que não tenha muita instrução, infelizmente ainda é comum, né, no Brasil, ele ouvir isso, arrematação, né? E tantas outras, né? E sem falar, como você comentou, o próprio juridiquês, né? Que são aquelas expressões latinas, né? O famoso data venia, né? Que é conhecido. Então, a proposta é essa, né? De simplificar. É um movimento que está tomando um corpo no Poder Judiciário, é uma realidade. Existe o TRE recebeu agora, recente, o selo de linguagem simples, o TJ também recebeu, mas como eu não faço parte, eu não tenho muita propriedade para falar qual é o projeto que está sendo feito lá. No TRE é um foco da gestão, a simplificação. E com essas mudanças, como você prevê que vai ficar o entendimento, como você prevê que vão ficar as coisas? Assim? Bom, como eu disse, é um movimento que ganhou corpo, é realidade, é um caminho sem volta, é linguagem simples. Gosto ou não gosto, vai ser linguagem simples, vai ser. E eu sou entusiasta, eu acho que esse é o caminho. As pessoas têm direito a isso, a empoderar as pessoas, é acesso à justiça. A Agenda 2030 da ONU ela fortalece essa conclusão. E só que quando a gente fala de linguagem simples, esse é um outro ponto que é importante, a gente trata de dois desafios. Um deles, que é o mais fácil, é a utilização das técnicas de linguagem simples. Uso de voz direta, voz ativa, frases curtas, evitar estrangeirismo, né? Isso aí você, com técnica, com estudo, com capacitação, resolve. E aí o segundo desafio, que talvez esse seja a maior barreira, a maior dificuldade, é o de convencimento. De convencer as pessoas da importância desse movimento, da linguagem simples. Você, um auditório de advogados, e você via no olhar deles que muitos ainda estavam tendo contato a primeira vez com esse tema. E você tem que convencer esse público, os advogados, né, aqui na OAB, e chamar eles para o uso da linguagem simples. E isso daí resulta, de forma assim, muito clara, imediatamente o advogado pensa, poxa, mas e como é que vai ser a receptividade do juiz? Né? Eu vou fazer uma petição inicial em linguagem simples. Eu adorei, achei que o público ficou muito interessado, muitos advogados chegaram para pegar mais informação, para dar um feedback positivo. Eu achei maravilhoso, a acolhida aqui na OAB foi fantástica. Mas veio essa pergunta, e a gente tem que falar a verdade. Olha, no Poder Judiciário ainda existe uma necessidade de chamar os magistrados para essa causa da linguagem simples, porque só aí que também a gente vai, as outras instituições vão se sentir confiantes para também usar a linguagem simples. Mas sem dúvida alguma a OAB, enquanto um pilar da democracia, não existe justiça sem a advocacia, ela é importantíssima nesse movimento, porque na medida que a OAB também abraça essa causa, vai se construindo ali um paredão que, enfim, que vai, a perspectiva, respondendo agora objetivamente, assim, eu espero que a gente consiga emplacar e tudo simplificar, desde um ato administrativo até uma sentença, um acórdão judicial. A sensação que me dá, eu não sou advogado, porém conheço muitos advogados e já tive acesso a várias petições. A sensação leiga que me dá é como se o advogado fosse o vestibulando e o juiz fosse aquele professor que vai corrigir, aí tem que fazer a redação. E aí vai enchendo de coisa a petição para ela ficar no tamanho bom, né? Porque se ficar muito pequena, o juiz vai achar que é muito simples. Se ficar muito grande, vai ficar com dor de cabeça.
Pois é, eu já penso o contrário. Eu gosto de coisa curta, coisa simples, direta. A informação é rápida hoje, né? E por isso eu sou defensor. Para mim, petição inicial grande não é sinônimo de um bom trabalho. O bom trabalho é aquele que é para ser dito de forma clara, de forma simples, né? E assim, na verdade, é um bate-volta, porque muitas vezes o juiz escreve difícil e o advogado vai ter que pesquisar, às vezes é o advogado que escreve difícil, o juiz vai ter que pesquisar, enfim, a gente tem que juntar todo esse pessoal, defensoria, advocacia, poder judiciário, o serviço público como um todo, né? Os tabeliães, escrivãos, enfim, para trazer todo mundo para a linguagem simples. É engraçado que isso foi uma coisa que um dos meus professores, uma pessoa que trabalha com ele, fez uma peça, né, grande, bonita e tudo, e ele olha, não precisa disso tudo, menos, não, mas olha, tá muito bem feita, tá ótimo, você tem muito conhecimento, mas eu preciso de algo mais curto. E é exatamente isso, ele falou que é melhor que seja mais objetivo, né? Eu entendi como, quanto mais limpo, mais claro. Foi como eu entendi o que ele falou. Bom, aí eu vou citar de novo aqui o Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o máximo da sofisticação, não há dúvida. Depois eu vou passar para vocês o slide lá do da Vinci, que é uma frase assim, quadro branco, tudo branco e só. A simplicidade é o máximo da sofisticação. Uma linha embaixo, Leonardo da Vinci. Perfeito. É tudo. É o que a gente quer. A gente quer informação rápida, clara, acessível, enfim. E a gente encontra também, quando a gente faz o nosso contrato de compra e venda, ele foi feito a mãos de advogados. Porém, é aquela coisa, eu já disse até para eles, não tenham o ego inflado, porque esse contrato vai ser editado. Porque na hora que a gente passa, o advogado do vendedor vai ver, o advogado do comprador vai ver, e eles sempre vão pedir para fazer alteração. E muitas vezes é só para dizer que fez alguma coisa. A questão da advocacia, ela tem um ponto aí também que tem que ser considerado, né? Que é a relação com o cliente, né? Muitas vezes o advogado ele faz aquela petição inicial e o cliente ele quer a cópia, né? E aí ele fica também com aquela necessidade de prestar conta para o cliente. Poxa, como assim que eu paguei tão caro e ele fez uma petição aqui de, sei lá, três folhas, né? Eu vou falar por mim, eu já entrei com ação em causa própria, juiz postulante, juizado especial cível. E as minhas petições iniciais que eu faço para mim, causas próprias, são curtíssimas. E resolvem, né? Agora, eu também me ponho no lugar do advogado. Às vezes a pessoa paga o advogado, né? E ele fazer uma petição simples, pequena, curta, o cliente vai olhar, poxa, mas e aí? Parece ser pouco trabalho. Eu paguei por isso, tão pouco. O contrato, você não vai alterar nada, você vai receber ele desse jeito? Não, peraí. E o advogado fica naquela... Assim, eu nunca exerci a advocacia privada, mas eu imagino que seja algo recorrente, né? Eu me compadeço com isso, né? Porque é uma soma, né, de fatores que a gente tem que o advogado tem que conformar na atuação dele, né? Sérgio, muito obrigado, né? Se você tiver Instagram, rede social, para o pessoal seguir. Ah, sim. Bom, pessoal, então, meu Instagram é Sérgio Viana Mag. Eu não posto muito não, mas o que eu posto é legal. Vamos lá, seguir. Valeu, obrigado. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Estamos agora com Elvio Cavalcante, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário de Fortaleza, Ceará. Tudo bom, Elvio? Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo bem. Elvio, fala um pouquinho do trabalho aí da Comissão de Direito, que eu achei bem bacana, o primeiro Fórum Cearense de Direito Imobiliário. Isso me espantou até um pouco, porque em pleno 2024 a gente está fazendo o primeiro fórum, né? E o CRES está apoiando, eu acho que é bem interessante juntar aí a OAB, a Comissão de Direito Imobiliário e o CRES, trazer os corretores para cá, meio que compor o mercado imobiliário como um todo, né? Perfeito. Na minha fala de abertura do fórum, eu disse que a gente está fechando essa gestão com chave de ouro, né?
A comissão que tem um trabalho de 3 anos, né? A gente iniciou esse trabalho há 3 anos e a gente foi muito disruptivo, né? Aproveitando essa palavra nova que o pessoal usa, né? Disruptivo, a gente criou logo no início 3 núcleos de trabalho, né? Para melhor organizar as atividades. Então, a comissão foi fatiada em 3 núcleos. Um núcleo voltado para locação e shopping center, outro núcleo voltado para incorporação imobiliária e loteamentos, e outro núcleo voltado para processo e tecnologia. E isso facilitou demais o trabalho da comissão nesses 3 anos. Por quê? Porque os profissionais, os advogados que foram entrando na comissão, eles foram escolhendo aquela área, aquele núcleo com que eles mais se identificavam, né? E aí cada núcleo tinha sua atividade mensal, sua reunião mensal, onde eram discutidos assuntos inerentes à temática do núcleo e depois esses assuntos eram levados à plenária geral que acontecia mensalmente. E isso a gente conseguiu dar um dinamismo muito grande na comissão, porque, independente do andamento do trabalho mais geral da comissão, existia o trabalho de cada um desses núcleos, né? E aí a gente idealizou algo de maior consistência para o final da gestão, que foi o fórum, né? Então, o fórum seria um arremate desse trabalho. Se você bem observar, as temáticas que são abordadas aqui no fórum, cada uma corresponde a uma das atividades de cada núcleo que compõe a comissão. E o que foi que fez vocês verem que essa divisão específica seria a melhor forma de trabalhar durante o período de vocês? Olha, era um formato, a gente pensou no formato que melhor organizasse o trabalho da comissão. Se a gente deixasse algo mais generalista, uma comissão de direito imobiliário, e como é que vai ser essa organização? Como é que vai ser esse planejamento? Então, a gente tinha que tornar a comissão, antes de qualquer coisa, didática, né? Se eu conseguisse estratificar a comissão para ter um norteador, a comissão vai trabalhar sob a perspectiva da incorporação, ou sob a perspectiva da locação, ou sob a perspectiva da tecnologia aplicada ao direito imobiliário. Isso facilitaria muito mais até a aderência dos membros, né? Pô, que legal, ali tem um núcleo que só vai tratar de locação. Incorporação não me interessa muito, mas locação me interessa bastante. Eu trabalho com aluguel de imóveis, então eu vou ficar naquele núcleo ali. Então a gente percebeu que se a gente organizasse, se a gente fizesse uma organização mais didática, a gente atrairia mais membros para a comissão. Isso aconteceu. Hoje a comissão conta com quase 300 associados, né? 300 membros, advogados que se identificaram com a temática do direito imobiliário a partir desses núcleos a que me referi e resolveram ficar pertencentes a essa comissão aqui na OAB, né? Então, assim, é um número que nunca houve em nenhuma das comissões anteriores, em nenhuma gestão da OAB. O próprio direito imobiliário ele está em alta ultimamente, né? Porque antes ele não era nem muito visto. A gente conversou com muitos advogados, até tivemos episódios, e muitos relataram isso, que antigamente era algo que ficava meio que no limbo, né? E o direito imobiliário ele foi crescendo cada vez mais e atraindo mais advogados. Antes você não tinha muitos advogados especialistas em direito imobiliário. Perfeito. O direito imobiliário, ele como um ramo autônomo, né, ele incorporou, né, na verdade, né, ele tomou corpo nos últimos anos. Eu, sem querer revelar aqui a minha idade, até porque eu sou uma pessoa nova, mas quando eu entrei na primeira comissão de direito imobiliário, que, assim, sei lá, 10 anos, sei lá, 12 anos, enfim, a gente tinha aqui 20 membros na comissão, 25 membros. Imagine que hoje tem 300. Para vocês perceberem o quanto essa área se tornou atrativa, né? O quanto o direito imobiliário se tornou um ramo do direito autônomo, né? Que possui muita demanda, né? Que oferece muitas oportunidades aos profissionais do direito, aos advogados em específico, né? E que realmente a gente pode destacar hoje que é uma área autônoma e independente. Não é um ramo do direito empresarial, não é um ramo do direito civil, é o direito imobiliário como um ramo autônomo. E eu também venho percebendo, acredito que essa demanda também vem por parte de muitos clientes do mercado imobiliário que investem no mercado imobiliário de diversas formas. E esses clientes eles estão cada vez mais bem educados sobre o mercado. Então, isso, consequentemente, gera mais demanda, mais conhecimento e profissionais mais bem preparados. Tanto o advogado quanto um outro profissional do mercado como o corretor de imóveis.
Perfeito. E eu acredito que foi um círculo que começa e vai girando e vem fomentando cada vez mais no nosso mercado. Perfeito. O mercado imobiliário é um mercado muito pujante, né? É um dos principais mercados, dos mercados econômicos, é um dos principais mercados. Eu costumo dizer que é aquele que primeiro sente os efeitos de uma crise e o último que sai, né? Porém, quando ele está em franca ebulição, é o mercado que deixa resultado para a economia, né? Então, assim, se tem negócio girando, precisa muito de profissionais da advocacia, do direito, para regular esses negócios, para assessorar esses negócios, né? E aí você pode imaginar que que existe um leque de oportunidades de atuação, né? O direito imobiliário, ele possibilita ao profissional do direito, ao advogado, a atuação nas mais diversas áreas. Aí eu vou da locação de imóveis, à incorporação imobiliária, ao loteamento, ao shopping center, que é uma área bem específica, um tipo de locação, mas uma locação bem mais especializada, específica, diferenciada. Eu vou para o pessoal da regularização imobiliária, do direito notarial e registral, que não deixa de fazer parte do direito imobiliário, enfim, nos promove, de verdade, uma série de oportunidades. E vem cá, vocês estão encerrando agora o período de vocês, não sei como é que chama, triênio, né? O mandato da Pronto, comissão. O mandato de vocês vai ter uma eleição, mas de qualquer forma você passou e gostou com certeza. Os advogados que estão nos assistindo, que quiserem fazer parte da Comissão de Direito Imobiliário, como é que funciona, a quem procuram, por onde eles conseguem buscar mais informações? Perfeito. É super fácil de entrar na Comissão de Direito Imobiliário, né? É uma comissão que é aberta a todos os advogados do Estado do Ceará. Você faz a sua inscrição, seu pedido de inscrição através do DataGed, que é uma ferramenta que consta dentro do site da OAB. Essa inscrição vai ser analisada pelo presidente ou vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário em exercício e aí aprova o ingresso desse membro. Vai ter uma sessão solene, onde vai ser realizada a posse desse membro e, a partir de então, ele se torna um membro efetivo da comissão. Super tranquilo. Mas a posse não é para cada um não, né? Porque foram 300 posses. Na verdade, a gente teve em algumas plenárias, durante esses 3 anos, momentos de posse, né? Onde ingressavam ali 40 membros, 30 membros, 20 membros. Então, ocorrem várias posses durante o mandato. Sim. Muito obrigado. Se você quiser deixar o seu Instagram também para o pessoal, para quem quiser lhe seguir. Perfeito. Meu Instagram é @uelvio_cavalcante. O LinkedIn é o mesmo, @uelvio_cavalcante, e foi uma satisfação estar com vocês aqui. Pronto, o Elvio tem um nome que não é tão comum assim, a gente vai deixar lá na descrição o Instagram de todo mundo, então é Perfeito. só procurar lá. E tem Instagram da Comissão Imobiliária? Tem comissão, tem. Tem um Instagram? Tem. Qual é? Aí eu posso dar uma pescada aqui? Eu acho que eu sei decorado, eu acho que é @CDI_OAB, alguma coisa assim, OABCE. Vamos pesquisar aqui, Vamos né? pesquisar. Estará na descrição. Estará na Vai descrição. estar na bio, né? Então Vai pronto. estar na bio. Tá tudo Tá na certo, descrição. perfeito. Pois, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Muito obrigada. Agora vamos conversar com o Vitor Reis, meu primo distante lá do Piauí. Vitor, que é advogado especialista em... Se eu disser condomínio fechado, ele vai ficar com raiva. Não. Eu sou especialista em negócios imobiliários. Olha aí. Então, qualquer operação que envolva negócios imobiliários, a gente trabalha lá no escritório. Né? Desde a parte de terreno até a parte das unidades em si. Né? A gente não nosso escritório não é focado no consumidor, no adquirente. Nosso escritório é focado na construção civil em si. Eu já atendo a construção civil há mais de 13 anos. Né? Fui conselheiro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, fui conselheiro do Sinduscom. Depois me desvinculei do escritório que eu atuava dessas regiões e aí me tornei sócio hoje do escritório onde eu estou, e o nosso foco realmente é a construção civil. A maioria das marcas que você vai ver por aí a gente atende. E vem cá, primeira coisa, aqui vocês vão falar sobre Construção por administração. É isso? Vamos lá. É até interessante, vai ser uma das coisas que eu vou falar na palestra, e tive que mudar a parte dos slides por conta disso. A ideia era falar sobre construção por administração, que também é a preço de custo, que é o nome tecnicamente correto, tá certo? Existe a figura do condomínio fechado, certo? Mas o condomínio fechado não é o que a gente atribui ao condomínio fechado. Então, inclui alguns slides um pouco mais brincalhões para tratar desse tema e para explicar um pouquinho a diferença de um para o outro, né? Que o condomínio fechado não envolve a alienação do bem. Você pode fazer um condomínio fechado, mas, como o próprio nome diz, ele é fechado, ele é para aquele grupo que está fazendo o condomínio. Né? Na hora que você traz
a venda da unidade, a negociação da unidade, a entrada de novos membros, aí você passa a falar em incorporação, que é uma coisa que as pessoas se enganam muito e é uma fala muito errada do mercado, que diz que condomínio fechado não precisa de incorporação. É verdade, o condomínio fechado não precisa da incorporação, mas você não pode negociar o condomínio fechado. Na medida que você precisa negociar, você tem que incorporar. Isso que eu vou estar tratando na palestra. Vamos lá. Quais são os riscos jurídicos que envolvem uma negociação através de um... Aí a gente pode até diferenciar, né? Um condomínio fechado ou a incorporação. O que seria também algo a se perceber como cliente. Aqui nós somos corretores, a gente lida com advogados e com corretores também, perfeito, que trabalham a parte comercial da venda. E esse estilo de venda é algo que não existe muito aqui. São poucas e algumas construtoras que fazem. E muitos corretores não sabem transmitir isso muito bem. Alguns clientes têm receios, têm dúvidas, né? Porque o preço, de certa forma, ele se torna mais atrativo. Então já vem aquela máxima, né? Se tem alguma coisa boa aqui é porque tem alguma coisa ruim ali. Perfeito. E aí vem o risco quando você fecha um condomínio, você paga ali a parcela da construção, mas quem que garante que vai entregar? Como é que funciona essa parte da jurídica do negócio? Pronto, é daí que você vai ter a parte da incorporação, que é a parte mais importante, tá certo? Vou parar de falar de condomínio fechado, vou falar da construção por administração, que é o que você realmente está me perguntando, tá? Você está falando de condomínio fechado, mas o que você está me perguntando é a construção por administração. Condomínio fechado é meio que o nome comercial, né? Mas você falar Gillette, chamar a lâmina de barbear de Gillette, porém, a Gillette, nesse caso, não é uma lâmina de barbear, tá certo? Então, vamos lá. A construção por administração, que a gente chama preço de custo, nome autoexplicativo, tá certo? Ela tem várias vantagens. A primeira vantagem é que ela é preço de custo. Então, você vai pagar basicamente o que custa construir aquela unidade. Tá? A maior vantagem é essa. Você não tem uma teórica mais-valia, você não tem uma teórica agregação de valor, você não tem no preço a inclusão de um risco. Porque o risco vai ser verificado ao longo da obra. Então, qual é o maior, eu vou chamar de risco, mas é risco para quem não entende o que está comprando. Até mudar o nome. Aonde está entrando, porque não é uma compra. Tá? Então, na construção por administração a preço de custo, você vai pagar o custo. Eu vou fazer outros tipos de metáfora na palestra, mas aqui a metáfora mais fácil de você entender é a seguinte. Você tem a opção de comprar um móvel. Ok? Esse móvel vai ter um preço na loja. Ao mesmo tempo, você tem a opção de contratar um móvel personalizado. E aí, para você querer economizar, você vai falar o seguinte, não, eu não quero que você compre a madeira, não quero que você compre MDF, eu quero ir à loja a madeireira e eu vou comprar o material. Correto? Se entre eu negociar isso com você, então fechei com você o preço do serviço da montagem do móvel. Entre eu negociar com você isso e eu ir para a madeireira, se o preço da madeira mudar, de quem é o risco? Meu. Está indo comprar a madeira. De quem está indo comprar a madeira. Então é basicamente isso. Quando você compra o formato preço e prazo determinado, que é o que o pessoal chama de incorporação, mas ambos são, você está comprando o móvel pronto, na loja. Você não está entrando no mérito de quanto que a loja está ganhando naquilo. Você não está entrando no mérito de quanto custou para construir aquilo. Você não está entrando nesse mérito. Isso não se discute. O preço é aquele, ponto. De quem é o risco da madeira ficar mais caro ou não? De quem monta o móvel. Ponto. Quando eu quero seguir um preço de custo, quando eu contrato um pintor para minha parede e eu falo, eu não quero que você inclua o material no seu preço, se o material sobe de preço, o risco é meu. E isso é que quem entra na construção por administração muitas vezes não está preparado, não entende. Um dos tópicos principais que eu vou tratar agora é o reajuste. A lei prevê o reajuste. E quando eu falo de reajuste, não é correção. O preço das coisas mudaram. Se verificou uma situação diferente. Às vezes você fala assim, uma obra estourou, que é o termo coloquial que se utiliza para isso. Às vezes a pessoa não sabe que quando furou o chão, quando furou lá o terreno, se identificou que tinha um lençol freático que agora precisa ser drenado. De quem é esse custo? É de quem optou para fazer a preço de custo. Então existe um pouquinho da aposta, digamos assim, de você achar, será se eu fazendo
vamos dizer assim, é mais barato ou é mais caro do que eu comprando pronto? Normalmente é mais barato. Eu vou utilizar, eu até chamaria, não sei se vocês vão gravar e tudo mais da palestra, eu vou utilizar um exemplo muito interessante sobre algo que eu consumo. Não tem nada a ver com imóvel, mas é para vocês entenderem a diferença. Eu posso ter um bom ganho, mas eu tenho que entender que eu vou ter o trabalho e o risco. Preço de custo significa que eu vou ter que pagar aquilo que custar, e não aquilo que eu acho que custa. E onde é que a incorporação entraria aí como até uma forma de segurança? Pronto. Porque, ao meu ver, a incorporadora, no empreendimento tradicional, que eu chamava de incorporação, inclusive, existem algumas garantias na lei de que aquele prédio ele vai ficar pronto. Como é que funciona nesse caso? É um equívoco muito grande que as pessoas misturam, e é muito comum pelo perfil de compra que a gente geralmente tinha, o perfil de empreendimento que a gente tinha, onde o construtor, o incorporador são a mesma pessoa e são aqueles que prometeram um preço e prazo determinado. Então, isso acontece de você levar o conceito preço e prazo determinado para a construção para a administração, que é diferente. Tá? Para você ter uma ideia, quando a gente fala de incorporador, você sabia que o corretor pode ser incorporador? Então, o corretor sabe construir? Não. O corretor tem responsabilidade sobre o produto final? Não. Ele vai ter uma responsabilidade sobre aquilo que ele planejou, sobre aquilo que ele pensou. Então, assim, quando a gente vai para uma construção por administração, por que eu iria para isso? Qual é a diferença disso para o condomínio fechado? Eu tenho alguém que entende do mercado, um incorporador, que geralmente aqui é o construtor ou é algum desenvolvedor, mas que poderia ser muito bem o corretor, poderia ser o proprietário do terreno, mas é muito mais interessante ser alguém que sabe o que está propondo, o que é interessante, o que pode ser factível, que tem uma certa previsibilidade sobre aquilo que vai fazer. É melhor eu fazer com ele do que alguém que não sabe o que está fazendo. E é importante entender que a lei de incorporação, que é de 1964, apesar de ela passou a ter mais exigência desde 2007, a lei de incorporação, qual é o objetivo? Se você chega no supermercado e você quer comprar um leite condensado, quer comprar uma lata de milho, você consegue comparar uma lata com a outra. Você está vendo. Você consegue comparar uma caixa com a outra. Você está vendo. Você consegue chegar na frente do terreno, olhar para o terreno e falar assim, vai ser construído um prédio de tantos metros quadrados, com uma unidade de tanto. Não consegue. É uma coisa futura, não palpável, e que provavelmente vai demorar alguns anos para ser construído. Se a gente estiver falando de um econômico, talvez 3 anos. Numa construção por administração, certamente 5 ou mais. Então, eu preciso que esteja descrito, para que eu que estou entrando, saiba no que eu estou entrando. Na hora que eu entro, sem aquilo estar descrito, oficialmente descrito, eu não posso dizer nem que eu sei no que eu estou entrando. Esse é o risco de você entrar em algo que não tem incorporação. Por isso que a incorporação é importante. E o risco da construtora de não incorporar? O risco da construtora de não incorporar se chama risco penal. Tá certo? A lei de incorporação, ela traz alguns artigos, eu não vou saber de cabeça agora se é o artigo 66, 64, mas é por ali, tá? Onde você vender algo, né, vender um empreendimento futuro, sem estar devidamente arquivado a documentação, né, na verdade o termo até falado é negociação, você negociar isso, você está realizando, a depender do que você faça, ou uma contravenção penal com risco de prisão, na verdade, o termo técnico não é prisão, mas vou chamar reclusão, de um prazo curto e mais uma penalidade. E dependendo do que você faça, eu fiz uma proposta, apresentei algo que na verdade não era, quando entrou eram 70 metros quadrados, 80 metros quadrados, e no fim das contas eram 40, eu lhe vendi algo que não existia, porque eu não incorporei, não tinha essa responsabilidade, né? E aí aqui a gente teria uma situação até possível de crime contra a economia popular, tá? Eu não posso confundir, é uma coisa que as pessoas confundem muito e muita gente entra. Primeira coisa, é uma coisa que eu vou falar muito na palestra. Não existe negócio ruim. Existe negócio que eu estou entrando sem saber o que é. Eu não posso confundir o cara que está adquirindo uma unidade, o cara que está entrando no condomínio, uma construção por administração, com o investidor.
A gente vê muitos investidores que depois querem se travestir de consumidores, o que não é verdade. O investidor, ele se expõe a um risco e, claro, eu careço que esse investidor seja uma pessoa qualificada. Então, o investidor, ele está se expondo ao risco porque ele vai querer ganhar mais. É diferente do cara que tem como objetivo ser o destinatário final daquela unidade. Tá certo? Então, assim, existem vários tipos de negócio. Existe o que o pessoal chama de cota, que a gente não recomenda muito, né? É como você imaginar, existem investimentos para investidores qualificados e existem investimentos para pessoas comuns. Eu investir em ação é diferente de eu investir no título do Tesouro Direto. Se eu não souber no que eu estou entrando, eu posso fazer uma besteira muito grande. Então, meu objetivo, inclusive, na palestra de hoje, é tentar ajudar aos colegas advogados e corretores a tentar explicar no que o cliente deles está entrando. Porque isso facilita muito a minha vida depois, quando vier um condômino achar que é consumidor. Então, é muito mais fácil para mim, como advogado da construtora, que os meus colegas estejam sabendo o que estão fazendo do que não sabendo. E você falou aí, me tira uma dúvida, entra no Código do Consumidor? Não. Aí vamos lá. É importante esse ponto, e foi um ponto muito discutido, ainda hoje não é pacífico, não dá para dizer que é, mas assim, a gente tem no direito uma coisa que fala sobre especialidade e temporalidade, né? Que aí a gente veio muito para essa discussão, essa foi uma discussão antes de 2018, tá? É importante destacar isso, que aí, como o próprio Ricardo Bezerra falou aqui no evento, foi freado esse problema com a lei de distrato, que eu junto com o Gama fomos coautores da lei, né? A gente escreveu o texto junto com alguns colegas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A gente freou muito essa visão, porque se dizia que o Código do Consumidor era posterior e mais especial do que a lei de 1964, que é a lei de incorporação. Com a mudança legislativa, com a lei chamada de lei dos distratos, que esse nome de distrato também é uma tecnia, mas foi como pegou, não teve jeito, a gente passou que a lei de incorporação seja mais especial. Por que mais especial? Porque ela não fala de qualquer tipo de aquisição, ela fala de uma aquisição de imóvel incorporado. Então, ela é especial. E ela, a nível de tempo, a nível de atualidade, ela é mais atual que a outra. Então, ela tem a especialidade também do tempo. Com isso, a gente tem um argumento muito forte para dizer que a lei de incorporação, se realizada por meio de incorporação, ou seja, você tem que estar documentalmente correto, tem especialidade sobre a lei, a regra do consumidor. E isso é um fator importantíssimo, porque aí eu tenho uma situação da rescisão contratual na construção por administração, que a sua relação não é consumerista. Você está construindo com outros condôminos. Na hora que você para de pagar, você não está prejudicando a construtora. Você está prejudicando quem entrou com você. Num condomínio, se você para de pagar, você pode pedir as taxas condominiais que você pagou antes. Você não tem essa devolução. Você é inadimplente, sua unidade vai para leilão. E é isso que acontece na construção por administração. A construção por administração, ela é muito mais semelhante a um condomínio, por isso a utilização é equivocada, o nome condomínio fechado, do que a uma aquisição normal do supermercado. Vitor, infelizmente não temos muito tempo aqui, mas acho que foi curto o tempo, mas foi bem direto aqui, o assunto foi muito interessante, então a gente marca outro dia depois para você ir lá no nosso estúdio. Estou à disposição. E muito obrigado. Deixa aqui as suas redes sociais para quem quiser te seguir, como é que encontra, né? Você, seu escritório. Eu sou bem difícil de rede social. Felizmente, meus sócios têm me forçado muito a isso, né? Grande parte do que você vê de indumentário hoje se deve a eles. Eu sou bem mais desleixado que isso. Mas minha rede social é Victor Elias Reis, tudo junto, né? Instagram, Facebook também. Mas tem pouca publicação lá, tenho que melhorar isso, tá? Meu escritório é o Martins Tigre Militão, especialista em imobiliário. A gente atende construção civil, atende a área de terrenos e atende a área condominial. Então, eu tenho um sócio que é especialista em direito condominial, tanto o condomínio de construção, que é o da construção por administração, como o condomínio pós-incorporação, que é o condomínio próprio. Pronto. A gente atende mais de 50 condomínios lá no escritório. Muito bom. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Vitor. Agora estou aqui com o Geraldo Magela, da Idibra, diretor da Idibra,
que falou aqui no fórum sobre inovação, sustentabilidade, e a Edibra ela é um exemplo nisso, né? Todo o mercado já conhece. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Realmente, eu usei o termo e preciso repetir, está no cuore, né? No nosso coração, essa questão do compromisso com a sustentabilidade e com o futuro, que deveria estar com todos, mas a gente tem assistido no mundo inteiro um movimento pró-responsabilidade com o futuro. Os grandes governantes, todos, aí tivemos reuniões, agora mesmo está havendo uma em Baku, outra vamos ter a de Belém, mesmo na reunião do G20 se discute também a questão da sustentabilidade. O mundo está precisando de ajuda. E quem habita o mundo somos nós, então nós é que temos que ajudar, não é o inverso. Né? Então o homem é o único animal que destrói o seu próprio ambiente. Isso precisa mudar. Eu estou no mercado há 14 anos e eu lembro que sempre a Edibra foi um exemplo, né? Quando se trata de sustentabilidade, principalmente. Nós tivemos essa preocupação, na verdade, desde 99. Em 99 nós lançamos um empreendimento, aliás, 95, depois de 99 nós fomos mais rigorosos com isso. Nós lançamos um empreendimento do Jardim Europa, ali no final da Engenheiro de Santana Júnior, próximo ao Iguatemi, próximo aqui ao OAB, onde já tínhamos esquadria com vidro duplo. A esquadria com vidro duplo traz prazer, por quê? Porque diminui o efeito sonoro, melhora o ambiente térmico onde ela está, ou seja, é sustentável. Nós começamos com o drywall, que tem um aspecto importante que eu deixei bem claro, que é a preocupação com a saúde do nosso próprio trabalhador. O nosso trabalhador, o único patrimônio dele, infelizmente, é uma bicicleta, agora uma moto, e a saúde. Então nós temos que ser responsáveis por não destruir a saúde, por facilitar o dia a dia deles. Então quando nós saímos do tijolo por tijolo, tijolo por tijolo e passamos por drywall, foi uma revolução em termos de manter esse patrimônio humano, manter a saúde, ou melhorar, diminuir o desgaste da saúde dos nossos colaboradores. Entre outras, aí somos a única empresa a usar triturador de resíduos, ninguém usa, que é um absurdo, isso era para ser obrigatório. Então, e essa preocupação vai ser continuada, nós estamos sempre nos preocupando em verificar o que é que pode ser feito de melhor em prol do futuro melhor para a humanidade. E o que é que você vê agora para 2025, para esse futuro próximo? Quais são meio que umas novidades que você já enxergou? A nível de sustentabilidade? Isso. Primeiro, isso hoje é uma discussão mundial. Você é um rapaz novo, certamente não tem filho nem neto, vai ter os dois, não sei se tem, mas vai ter neto. Como é que vai ser o mundo do teu neto? Você não sabe, nem o seu. Né? Então hoje nós somos 7 bilhões e meio de habitantes no mundo, provavelmente a gente chega em 2050 com 10 bilhões ou um pouco menos. O mundo, o planeta, para poder, se esses 10 bilhões de pessoas continuar com o mesmo consumo de hoje, precisa de 1,5 planeta. Então o Brasil tem um futuro brilhante por conta do agronegócio. E também a tecnologia vai ajudando, porque se precisar de 1,5 planeta, simplesmente ele não existe, não vai existir. Então, graças a Deus, a gente tem tecnologias fluindo. Muito bem, 2025, o que é que a gente tem feito? Nós unimos a sustentabilidade técnica, que no começo era o aerogerador, placa solar, lâmpada LED, uma série de coisas, muita coisa, sistemas construtivos, o drywall, a esquadria com vidro duplo, as lajes maciças, uma infinidade de coisas. Deixar bem claro que nossos empreendimentos não são mais caros por metro quadrado do que os outros, apesar disso. Então, a partir de agora, ali com o Green Garden e agora com o Garden Praia, vamos ter uma série de gardens, nós resolvemos colocar o lado botânico. Né? Então agora o que é a tecnologia de sustentabilidade da área técnica com o verde, colocando o verde em primeiro lugar. Então nós temos hoje o primeiro empreendimento com uma horta magnífica, que foi adotada pelos compradores, é um deleite para as crianças. Um senhor aposentado adotou imediatamente, revolucionou. No começo era até motivo de brincadeira, vai vender alface e tomate? Então, quer dizer, palmas para a ignorância também, né? Então isso aí foi superado e hoje é uma coisa que eu acho que vai fazer parte de todo o empreendimento que for possível colocar. E todos os nossos vão ter, com certeza. Então nós temos placa solar, as varandas verdes, também isso, mas isso é outra coisa, isso é o mundo inteiro.
né? São Paulo, então, os novos empreendimentos, todos têm essa questão do verde. Então, o mundo realmente precisa, é uma coisa simples, Nós temos mudanças climáticas, eu já tenho 71 anos, indo para 72, eu me lembro, quando eu era criança, eu me lembro dos riachos correndo, os invernos eram normais, tudo era normal do ponto de vista climático, né? Acabou, está se acabando tudo, você não vê a fauna, flora, tudo, enfim, vai continuar assim? O homem tem que ser menos egoísta, tem que pensar menos no resultado financeiro e mais numa sustentabilidade. É o que eu acho que é importante. E eu acho que não é só isso, é prazeroso. É prazeroso e dá para a gente um certo... muito prazer. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma contribuição muito grande para a cidade. Não sei se você conhece o Parque Raquel de Queiroz. Doação foi eu, pessoa física. Aquele terreno era nosso. E hoje eu tenho um prazer imenso de ver como aquele parque está pegando toda aquela comunidade em volta, todo mundo lá no final de semana, dezenas de food truck, crianças brincando, uma interação monstruosa. Por que é que todos os loteamentos não contemplam áreas verdes maiores? Isso é uma questão de legislação, eu não posso fazer nada. Então, o que nós estamos fazendo pela Idibra, e também aqui não podemos deixar de registrar, os irmãos Dias Branco, eles endossam isso. Com muita firmeza. Eu estou falando como se fosse pessoal, mas isso é o resultado de todo um conglomerado, de toda uma conversa envolvendo o grupo, envolvendo os irmãos, e graças a Deus eles aceitam e contribuem para a gente implantar todas essas novidades. Todo mundo se empenha em prol da sustentabilidade, né? É natural, é óbvio, né? É óbvio. Geraldo, muito obrigado. Nosso tempo aqui é curto. Perfeito. Eu mas que agradeço. Fica o convite para você ir lá no estúdio e a gente conversar um pouco mais sobre sustentabilidade. Para todos aqueles que vão nos assistir, pensem no futuro, por favor. E vão lá visitar os empreendimentos da Idibra, né? Que tem os plantões de venda. Na verdade, minha missão hoje não foi nem só vender imóvel, foi muito pelo contrário, demonstrar com a nossa filosofia. Ok? Eu que agradeço. Oportunidade de ouro. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi o Pode Entrar no primeiro Fórum de Direito Imobiliário de Fortaleza. Isso, estamos muito honrados do convite que nos fizeram para participar aqui desse evento. Conversamos com muita gente, o conteúdo foi bem interessante e o fórum em si, todo mundo que participou do fórum, que pôde sentir um pouco mais, também gostou muito, e parabenizar o pessoal da organização e da Comissão de Direito Imobiliário da OAB por trazer ainda mais visibilidade para o nosso mercado. Então, muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Provavelmente durante o episódio a gente deve ter esquecido, mas deixa o like, curte, se inscreve, comenta o que é que você achou, e você que tem interesse em nos acompanhar, segue a gente também lá no Instagram. Isso, e um agradecimento à Sanctus Produções, que produziu todo esse podcast direto da OAB.